já estamos no ar em mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade que tenha relevância na sua vida, e é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E o programa de hoje é uma oportunidade, tivemos a honra e o prazer de poder bater um papo mostrando quem é o desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira. Quando fazendo o segundo grau, não pensava sequer em fazer direito, embora fosse o sonho do meu pai. Mas nós estamos trabalhando agora em parcerias, essa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cuiabá, com 2 escolas. O que é o objetivo dessa escola, inclusive? Oferecer um local mais atrativo que a rua. Entendi. Nós começamos as escolas primeiro com a formação para todos os operadores ali, seja professores, diretores, o pessoal da limpeza, zeladores. Preparados. Para fazer um trabalho de mediação escolar, para eles começar a aprender e ouvir. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E a partir de agora, vamos ter um momento especial aqui em nosso programa, um momento que eu estava esperando já há muito tempo, que é a presença do nosso desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira. Eu acertei, né, doutor? Acertou. Olha que prazer imenso ter alguém como o senhor, você, já que me autorizou aqui, doutor, porque pelo pouco que eu conheço da sua trajetória, e a gente está tendo a oportunidade hoje de conhecer mais da sua essência, eu já percebi o ser humano fantástico que existe aí. Então eu fiquei impressionada e muito honrada de poder ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Espero, pelo menos, satisfazer uma parte dessa expectativa toda. Correspondendo, não? Corresponder um pouco. Acho que andaram mentindo para você. Ah, não. Mas é um prazer. Sou baseada em fatos, né? Tem lá, eu fui pesquisar. Doutor, olha, eu tenho certeza que pelo cargo que você ocupa, essa curiosidade para saber como ocupar um cargo tão importante, um cargo onde você impacta diretamente na vida, direta e indiretamente na vida de muita gente. Então, assim, conhecer como que funciona, como tudo isso começou, como foi esse processo, essa trajetória, é muito interessante porque a gente consegue ter uma conexão maior, né, com isso e uma segurança maior também de ter pessoas que têm essa essência lá ocupando o cargo de desembargador. Então eu gostaria de saber um pouquinho do início de tudo isso. Bom, na verdade, quando fazendo o segundo grau, não pensava sequer em fazer direito, embora fosse o sonho do meu pai. Tinha 2 filhos, o sonho que o mais velho fosse médico, o segundo que era eu fosse advogado, não falava em ser juiz. Nenhum dos 2 queria, mas no fim ele estava certo, o mais velho é médico em Brasília e agora, hoje ocupa o cargo de desembargador aqui em Mato Grosso. Uma vontade dos pais. Era vontade principalmente do meu pai. Olha só. A minha mãe queria ver os filhos formados e estabilizados. Sim. Né? Meu pai tinha realmente esse sonho de que um fosse para o ramo da medicina, o outro para o ramo do direito. Olha que interessante isso. E acabou sendo, embora pegamos nós 2 caminhos diversos, eu estava no caminho realmente da comunicação, fiz o curso de segundo grau, redator auxiliar, trabalhava na Rádio Paranavaí. Eu fiquei impressionada, doutor, quando você me contou um pouquinho antes de iniciarmos a entrevista, que você gostava de comunicação. Porque a comunicação, ela é contagiante. Contagiante. Ela, sim, realmente, ela te envolve de uma forma que você fala, nossa. Agora, o direito é totalmente diferente. Apesar de ter, assim, uma certa conexão, porém, você tem a comunicação, você lidar com mais pessoas, o direito é um pouco mais solitário, né? O direito depende muito vamos dizer assim, do tipo de ser da pessoa que milita, né?
O advogado, o juiz deveria ser também, todos os operadores de direito, são um comunicador por natureza, porque nós conversamos muito, seja Entendi. oralmente ou seja escrevendo a palavra, digitando, né? Nós comunicamos demais. Sim. Nós temos como ferramenta a comunicação. É algo importante essa comunicação, inclusive, né? Perfeito. Se fazer entender. Se fazer entender. Há aqueles que têm uma forma de comunicação individual, outros são mais de escritórios reservados, e tem também aqueles de comunicação de massa. Tem também, você deve conhecer, advogados que trabalham nesse sentido. Sim. Né? Mas, essencialmente, nós trabalhamos com comunicação, porque nós precisamos redigir muito, Entendi. para que a outra parte entenda, para que possa contestar, para que o juiz possa dar uma decisão sobre isso. Então, o poder da comunicação é muito grande dentro da nossa área. Está ali, né? Também Está ali no meio. operando a comunicação no direito. E como é decidir? Eu acho que uma das maiores dificuldades do ser humano é tomar decisões. Tá? Ter atitudes, tomar decisões. As pessoas têm um pouco insegurança, talvez, poderia dizer assim, dentro de si. E no seu caso, você trabalha diretamente com isso. Como foi no início lidar com essa responsabilidade? Menos difícil do que parece. Embora de curta duração, minha vida de advogado foi 3 anos e pouco, foi o tempo suficiente para prestar. 3 anos? É o tempo necessário para prestar o primeiro concurso. Tá? E como advogado, eu ganhei algumas ações, estava começando bem. Eu formei em março de 88, em junho teve o concurso interno na Caixa Econômica do advogado, e em agosto era advogado da Caixa. Olha Então só. foi uma coisa assim, muito rápido. E praticamente só tive um cliente que foi a Caixa Econômica Federal. Tive um só que não foi, e foi excelente, porque era até um conhecido do meu pai que me arrumou esse caso. Um dos primeiros É um processos. caso de lesão corporal culposa, inclusive. Eu fiz uma contestação, mas essa peça serviu para contar o tempo necessário para me inscrever para o concurso. Olha então, ela tem um só! ponto importante nessa história. Mas, como eu estava dizendo para você, como advogado, o advogado, necessariamente, ele tem que ser parcial. Ele é contratado por um cliente para defender os seus direitos. Então, ele tem que ser parcial. Quer ser imparcial, vai ser magistrado, promotor, né? E essa parcialidade, com essa parcialidade, eu ganhei algumas ações que eu achava injusto. Eu não ficava satisfeito, eu não ficava bem. Tinha aquele conflito? Entre ganhar e por que ganhei. Ou seja, Entendi. né? Ganhei, puxa, legal, mas não foi legal porque não é justo. Então, para mim, talvez tenha sido mais fácil decidir. Entendi. Do que ser parte, do que Realmente, advogar a favor da parte. Talvez, não diria, eu não sei se é a palavra certa, uma flexibilização moral que às vezes você tem que ter através da advocacia. Com certeza. Porque você precisa defender o Precisa. seu cliente. Precisa. Como juiz, não. Você quer fazer justiça. Basta você lembrar de que, por exemplo, no caso, quando a gente fala de advocacia, sempre pensa na parte criminal, vamos pensar na parte criminal. Se o advogado não faz o seu papel, o juiz tem que interromper aquele processo, substituir o advogado, encaminhar a ordem, pedir que mande outro. Verdade. Porque todos têm que ter direito à defesa. Então ele precisa de alguém parcial. Né? O Entendi. advogado tem que ser. E nessa trajetória, doutor, porque você impacta na vida de muita gente, né? Então, eu acredito que vai acontecendo um amadurecimento na profissão. Como juiz, o doutor ficou quanto tempo como juiz? 27 anos. 27 anos, meu Deus do céu, é muito tempo. Então, e você... Eu entrei criança, brincadeira. Doutor, imagina 27 anos como juiz. É uma maturidade. E você exercita a humildade o tempo inteiro também, né, doutor? Na verdade, o que deve acontecer não é exercício da humildade, é o reconhecimento do ser humano que é em cada um.
não é o fato de você galgar ou ser agraciado com uma posição que isso lhe faz diferente. Continuamos ser humanos, com qualidades, com defeitos, o juiz tem defeito, né? Tem erros. O que não pode existir é vontade de errar, dolo, né, na sua conduta. Mas o errar é próprio do ser humano, então pode acontecer. Mas o juiz tem que saber que, assim como, e tem que ser assim, como aquele que vai ser julgado, aquele que está com a dificuldade para você, também é um ser humano. Sim. E isso é importante para a população saber também, que o juiz é um ser humano como todos os outros, mas naquele momento, seja porque ele batalhou para conseguir esse cargo, está ali, seja por quais motivos ele ocupa aquele espaço, ele tem essa missão, essa obrigação, mas é um ser humano. Com certeza. Inclusive com sentimentos, né? Muitas vezes e se criou muito essa figura naquele juiz sisudo, Sim, aquele juiz que acima do bem e do mal, sabe? não conversa com ninguém. Eu acho totalmente incoerente. Mas existe, muitos assim. Existe. O desembargador Mário Kono é diferenciado. Tipo, eu acho que a humanidade que o desembargador tem, eu acredito que também por lidar no criminal, eu acho que foi um exercício muito grande dessa humanidade, né? Porque existem pessoas ali que precisam evoluir muito. E você está em um papel que pode realmente trazer essa pessoa para essa realidade, impactar de uma forma positiva, recuperar realmente, inclusive um projeto que o doutor faz, que é da justiça terapêutica, é isso? Isso. Eu pesquisei, doutor. Eu achei interessantíssimo. Você lida com seres humanos. O juizado especial criminal, ao contrário das várias criminais comuns, o que menos você encontra lá é bandido. Sério, doutor? Quando chega um bandido, você fica meio sem saber o porquê que ele apareceu ali. Nas poucas vezes que eu vi, é porque brigou dentro da cela, teve um problema, e resolveram levar o caso até o judiciário. Normalmente resolve entre eles. Entendi. São os poucos casos que você vê realmente bandidos. O que você vê no juizado especial criminal é a sociedade. É a briga entre vizinhos. Entra lá um crime de ameaça. O vizinho ameaçou o outro. A menos que a pessoa sofra de algum transtorno mental ou esteja sob efeito de alguma substância psicoativa, ninguém sai ameaçando o outro ou xingando o outro de graça. Sim. Alguma razão tem que ter. Entendi. Então você tem esse papel de descobrir o que está por trás das entrelinhas. Chega lá um caso de ameaça. Mas o que originou a ameaça? Aí você vai ver o vizinho ameaçou o outro por quê? O telhado do vizinho, quando chove, despeja água na parede dele, que dá infiltração, ele já conversou com o vizinho não tomou nenhuma providência. Então, trabalho social que você tem que resolver. Com certeza. É porque você construiu muros de ameia e o outro não quer colaborar. Estou falando de vizinhos. Esse direito de vizinhança é complicado. Ajuizado é isso. Às vezes, por exemplo, duas crianças brigam. Comum, altamente comum. Aí chega um machucado chorando em casa e fala para a mãe que a filha da vizinha bateu nele. A mãe vai lá tirar satisfação e já começa errado. Fala, sem vergonha, seu filho bateu no meu. Peraí, sem vergonha é o seu. Dali começa uma briga, envolve os pais, envolve parentes, envolve não sei o quê, mas as crianças estão brincando dali meia hora junto, uma hora, estão jogando bola. E a briga continua. Até chegar no judiciário. Então você tem que fazer essa pacificação social. Falando... Mas a questão da justiça terapêutica, só para não perder o que você perguntou, a justiça terapêutica, ela faz parte de um complexo maior que é a justiça restaurativa, que nós estamos ouvindo falar tanto. Ela é terapêutica por quê? Porque
reconhece o dependente químico, seja substâncias ilegais ou legais, porque pode ser o álcool, por exemplo, que é uma substância legal, né? Aquele dependente como um doente. Em razão dele chegar no juizado, porque ele vai praticar crimes contra a honra, né? A injúria, a difamação, ele vai brigar, vai xingar, vai fazer um monte de coisa, vai bater o carro. E aí, ao invés de você aplicar uma pena, você aplica o tratamento dependendo do grau da doença que cada um desenvolve. Como você aplica essa terapia, então, terapêutica. A questão da conciliação, mediação, é uma coisa relativamente nova. Os primeiros registros que se tem é de Confúcio, há 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Muito nova, né? Que ele já aconselhava que você fosse conciliar com o teu inimigo. Você encontra essa passagem na Bíblia, em Mateus. Doutor, tem a questão, o senhor falou desses conflitos que acontecem e que chegam ao judiciário. Nós hoje temos um judiciário, eu acredito que isso ainda reflete a realidade da quantidade de processos. Então temos um momento de um novo direito também, está em uma mudança, trazendo a conciliação tipo como uma ferramenta até para resolver esses conflitos de forma efetiva e que não chegue esses processos que seriam desnecessários chegar até o judiciário. Como o senhor vê esse novo momento? Excelente pergunta. A questão da conciliação, mediação, é uma coisa relativamente nova. Os primeiros registros que se tem é de Confúcio, há 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Muito nova, né? Que ele já aconselhava que você fosse conciliar com o teu inimigo. Você encontra essa passagem na Bíblia, em Mateus. E como diz um professor de São Paulo, Kazuo Watanabe, e se nós voltássemos, mais encontraríamos nos primeiros vestígios da humanidade. Se nós formos às nossas tribos mais primitivas, você vai encontrar isso. Seja o cacique, seja o ancião, seja o pajé, seja a mãe no lar. Sim, concilia o tempo inteiro. Concilia o tempo inteiro. Ela tem muito mais dom do que o homem para isso. Com toda certeza. Jogo de cintura natural, né, doutor? Essa conciliação. Então nós temos que repensar isso. Não tem que judicializar tudo. Tantas coisas podem ser resolvidas de uma maneira muito mais rápida através da conciliação, da mediação. E isso se aplica praticamente em todos os ramos do direito. Sim. Você pode aplicar, por exemplo, no direito de família. Quando você tem lá um casal, em separação, separados, você tem que definir mais ou menos com quem que vai ficar essa criança. Aí você chega lá para você, o juiz não conhece nada daquela família. O promotor igual ao juiz. O defensor também não sabe porque tem muitas causas. Talvez foi só para aquele ato. O advogado, quando muito, sabe o que uma da parte lhe contou. E chega aquela questão. Aí você trabalhando técnicas de mediação, por exemplo, você fica sabendo que o pai e mãe trabalham. Quem fica com a criança? Durante o dia, durante o horário de trabalho. O pai e a mãe não dá para ficar. Aí lembra-se da avó materna. A avó materna seria ótima. Mas a idade dela já não permite mais, nem a saúde lhe dá condições para isso. Então vamos para a avó paterna. A avó paterna poderia, mas ela cuida já de um filho, adulto, tem problema de transtornos mentais, agressivo,
ele tem problema de drogadição, ele tem histórico de violência doméstica e sexual. Então, entendi. Eles vão nos contando sobre isso. A solução também vem deles. Aí um lembra, mas a madrinha... É possível. Não, é possível. Mas será que ela concorda? Se a gente ajudar ela financeiramente, acho que concorda. Cada um dá aí R$400, R$500 e ela cuida. Você confia? Confio, você? Também confio. Pode ser a Dona Maria lá no bairro que já cuida de 2, 3 outras crianças, nesse mesmo sentido. Eles trazem a solução, o juiz não está decidindo. Pode até achar que está decidindo, não, eles estão trazendo a solução. São técnicas de mediação. Quando você vai trabalhar um contrato, por exemplo, de indenização no Código de Defesa do Consumidor, é muita questão muito mais objetiva. Entendi. Aí uma empresa de telefonia, uma Energisa, ele vai analisar o seguinte: eu posso perder a ação. Se eu perder a ação, o que costuma condenar o juiz, a turma recursal aí, R$10.000. Eu vou gastar com o advogado para dizer lá na audiência que não tem acordo. Eu vou gastar com o advogado para fazer algumas coisas. Ele vai analisar o custo do processo, o risco do que ele vai perder. Estou dizendo, não é meu, não. Isso aí realmente... Eu entendo. São coisas... Está num livro do Minos Fux, inclusive, que ele faz até o cálculozinho matemático. Então, ele vai ver mais ou menos até a margem que ele tem de negociação. A outra parte também vai ter uma margem de negociação. Eu também posso perder essa ação, eles podem dar até esse valor, entre R$5 a R$10.000. Então, eu posso negociar num 7. Aí vai depender do poder de barganha e você consegue resolver maneiras, de 1000 maneiras e muito mais rápido. Muito mais efetivo também, né, doutor? Resultado útil, efetivo, né? Você pega um caso que é bem interessante, improbidade administrativa que todo mundo, né, tem aquela coisa toda. Bom, alguém lesou o patrimônio público. Aí você pega os operadores de direito que tem isso. Você tem o credor, que é o Estado ou o município, suponhamos. Você tem o procurador do Estado do município que vai te representar o credor. Você tem o Ministério Público, o agente fiscal da lei e quer uma sanção. Você tem o advogado, aquele que está sendo acusado. Vamos imaginar ali que está sendo discutido um carro que valia R$100.000, foi adquirido na licitação fraudulenta a 140. Qual que é o dano do erário público? É 40, porque o carro foi entregue. Sim. Fora isso, seria enriquecimento ilícito do Estado ou do município. 40.000. Digamos que você seja procuradora do credor, do Estado ou do município. O que você quer? Os 40.000. Mais a correção, se der, mais uma multinha que vai entrar para o cofre público. O que o Ministério Público quer? Que seja feita a devolução, recomposição do erário público e alguma medida, talvez, de caráter pedagógico. Sim. Aí o que quer o advogado réu e o réu? Bom, o que eu quero é isentá-lo, mas se não der, diminuir as consequências. Aí você negocia, não, ele ressarce, o erário público paga aí mais 20% de multa, em compensação ele não é condenado na inelegibilidade. Pô, se o cara for candidato, ele vai concordar na hora. Na hora. Então, em 30, 90 dias, aí o Estado está com dinheiro em caixa, o Ministério Público cumpriu o seu papel, o procurador cumpriu o seu papel, o advogado já recebeu os honorários, cumpriu o seu papel. Isso que eu ia falar, doutor. E o réu está concorrendo na eleição. Então, é uma coisa que... O jogo do ganha-ganha, todos saem ganhando. O que é o objetivo dessa escola inclusive? Oferecer um local mais atrativo que a rua. Nós começamos essas escolas primeiro com a formação para todos os operadores ali, seja professores, diretores, o pessoal da limpeza, zeladores. Preparados. Para fazer um trabalho de mediação escolar, para eles começar a aprender e ouvir.
doutor, existe alguma dificuldade neste momento de transição em relação aos advogados? Eles já se encontraram nesse, porque o advogado visa os honorários. Então, com certeza eles se adaptaram a esse novo momento. Isso é uma realidade? Não, não é uma realidade ainda não, mas ainda é algo não. que está sendo buscado. Entendi. E aos poucos você vai crescendo. Porque eu tive uma curiosidade. de Eu saber. costumo falar com os advogados, você que militou como advogado, eu costumo, quando eu tenho uma reunião com a OAB, eu costumo falar o seguinte: pois é, e quando fizeram a lei da mediação ou a conciliação nos juizados especiais, não se falaram em honorários advocatícios. Sim. Agora, como resolver esse grande problema? É difícil demais. Você vai ter que pegar e criar um artigo no teu contrato de honorários, dizer que em caso de acordo consensual, conciliação, mediação, negociação, é tantos por cento. Entendi. Difícil. Não é difícil que você... Realmente Então, é simples, mas muitas vezes complica o que é eu fácil. acredito que talvez... Aí você como advogado, só para terminar, você Por como favor. advogado, você chega para o teu cliente e fala, bom, pelo que você me contou, o teu caso aqui, e pelo que tem entendido os nossos tribunais, o senhor tem uma grande chance de ganhar, uma média de 60%, 70%. É provável que daqui entre pouco tempo, 7 ou 8 anos, o senhor consiga receber. Se tiver bens no final. Se o devedor tiver bens no final. Agora, se eu conseguir resolver isso para você receber em 60, 90 dias, eu posso aumentar meus honorários, não posso? Com toda certeza. Perfeito, doutor. Perfeito. Você vê que é uma ótica totalmente diferente, mas tão simples. Tão simples. É uma questão de condicionar a cabeça, né? Geralmente a pessoa já tem receio da mudança. Saber trabalhar. Saber trabalhar. É. E eu acredito que o advogado ele tem que se adaptar a esse novo momento como algo positivo. Tudo é mais rápido. Se você se adaptar também, as coisas... Essa dificuldade não é só advogados. Existe também entre magistrados, promotores, procuradores, todos os operadores do direito. Acontece que até poucos anos atrás não fazia parte sequer da nossa grade curricular das faculdades de Direito a questão da conciliação e mediação. Aprendíamos a cultura do litígio. Perfeito. Então, para você fazer essa transformação cultural, mental, daquilo que você acostumou a trabalhar, vai um pouco de tempo. Mas vai acontecer, está acontecendo. Se trabalha muito isso hoje e precisa ser trabalhado. O Supremo, nós temos encabeçando o ministro Luiz Fux, nós temos no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, o ministro Marco Aurélio Buzzi, vários embargadores, juízes e outros operadores, promotores, procuradores, defensores trabalhando, advogados trabalhando essa cultura de mediação, conciliação. A arbitragem, por exemplo, somente nos grandes centros, onde se trabalha contratos milionários e às vezes internacionais, em que você não pode perder tempo, esses árbitros não querem saber do poder judiciário atrapalhando a vida deles. Entendi. Então, tudo depende de você aprender a desenvolver o trabalho. A nossa justiça, ela é cara, ela é morosa e ela não é eficiente. Infelizmente, essa é a realidade. Não por culpa dos magistrados, mas por culpa do próprio sistema de justiça, nossas leis processuais, a forma de desenvolver dos advogados, dos promotores, defensores, e os procedimentos que o juiz é obrigado a seguir, muito moroso. E quando eu brinquei para você, depois que eu falei, não, na hipótese, daqui 7, 8 anos, se o devedor tiver bens ainda, você recebe, né? Então, nós temos que modificar, temos que mudar essa cultura de justiça. Justiça tardia não é justiça, eu falava Rui Barbosa e a coisa é antiga, mas continua. Por mais que se aumente o número de juízes, não vamos atender o número de demandas, porque a sociedade cresce. Então, nós temos que procurar resolver de formas conciliatórias
com técnicas. Isso, quando fala conciliatório, não é chegar e falar, não, amigo, vamos fazer um acordo aqui. Não. Muitas vezes dá sim, mas muitas vezes é preciso que haja uma terceira pessoa Perfeito. intervindo, fazendo a conciliação, ou fazendo a mediação, ou a negociação, depende da técnica empregada. Eu costumo dizer para os mediadores, conciliadores, que essa técnica é relativa, às vezes começa na conciliação, vai para a mediação, termina na oração, mas resolve. O importante é resolver. Doutor, o nosso país, ele tem uma estatística de ser, eu acredito que a última vez que eu consultei era o segundo país em maior número de processos. Isso continua? Por juízes, né? Sim. Eu acredito que continua assim. Nossa. E deve aumentar. Nós temos inúmeras... Deve aumentar? Deve. Nós temos inúmeras faculdades de direito, que a cada semestre lançam milhares de bacharéis que vão prestar o exame da ordem. Sim. Né? Nem todos passarão, mas muitos passarão e vai. Entrar para o mercado. Então, até para quem... Isso eu estava falando esses dias nas faculdades, até para quem está começando, tem que ter essa nova visão. Você não precisa necessariamente passar pelo Poder Judiciário para fazer justiça e para chegar a um resultado economicamente viável às partes e ao advogado. Então, procurar alternativas, procurar formas de solucionar conflito, porque a parte quer o conflito solucionado. Com certeza, é o que eu sempre falo, o processo é como você estar arrastando correntes, algo que pesa na sua vida. Com certeza. Não é verdade? Então, quando você resolve aquilo, é uma libertação. As pessoas têm que entender isso, solucionar através da conciliação. Ao meu ver, lógico que eu não estou mais advogando há um bom tempo, mas eu acredito que seja a melhor solução. E o que satisfaz também mais as duas partes, doutor? Isso que eu entendo. Quando você resolve um conflito de forma consensuada, negociada, até o cumprimento daquilo pela parte que se obrigou é mais fácil, porque ela fez um acordo de acordo com a capacidade financeira de pagamento que ela vai poder honrar. Sim. Doutor, o senhor, você, sempre teve um grande envolvimento em relação aos jovens e às drogas. Sempre trouxe uma consciência, eu acredito, nas pessoas, nos responsáveis, e em trazer informação para que a gente mudar essa realidade que hoje ainda podemos dizer que ainda a incidência de número de jovens que entram no mundo das drogas por curiosidade, por N motivos, ainda é muito grande. Como estamos hoje? Uma loucura. Uma loucura. A verdade, na minha atividade, eu comecei na parte da repressão, condenando traficantes, né, muitos. Depois, no juizado especial criminal, que não tinha traficantes, mas tinha muitos usuários, era identificado. Aí trabalhamos muito o ramo do tratamento e ajudando as famílias, mães principalmente, porque a mãe é a última que abandona qualquer pessoa, né? Sofre. Mas o que nós devemos trabalhar, nós estamos com um projeto iniciando também agora, que realmente a prevenção. Sim. Nosso sistema não é o único, o americano também é assim, que gasta bilhões de dólares em repressão. Nossas cadeias estão lotadas, nosso fórum cheio de processos. Entendo. Polícia trabalhando e prendendo todo dia, estão fazendo muito bem o trabalho deles. Mas não resolve. Há muitos anos atrás tinha uma composição do Raul Seixas que dizia que é a mosca, que você tira uma e vem outra no seu lugar. Sim. Nós não vamos conseguir fazer com que a droga chegue até os nossos jovens. Já estamos tentando isso direto. Não que não seja necessário continuar, tem. Mas nós temos que começar a trabalhar ao contrário, ou seja, que nossos jovens não cheguem à droga. Entendi. Recuse. Para isso nós temos que criar mecanismos, né?
Hoje você falar em igualdade social, melhoria de condições de vida, etc. Já foi tão falado e nada feito que até parece utópico. Fica muito distante, né, doutor? Parece ser utópico, né? Muito bom agora, a época de política, pelos políticos certeza. usarem isso. Depois não fazem nada. Nada se concretiza, né? Nada se concretiza. Mas nós estamos trabalhando agora em parcerias. Essa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cuiabá, com 2 escolas. Devemos, semana que vem, dar uma olhada a pedido da Prefeitura de Poconé e de Livramento, para ver se a gente começa. Algumas lá são as escolas inclusivas. Olha que interessante. O que é o objetivo dessa escola inclusiva? Oferecer um local mais atrativo que a rua. É Trazer isso. outra perspectiva. Trazer outra perspectiva. E o que é necessário para isso? Então, nós precisamos criar ambientes adequados, onde o aluno possa ter uma escuta ativa, onde pode ser identificado logo nos primeiros momentos alguns problemas que a criança vem desenvolvendo. Por exemplo, você vai ver uma escola, uma região muitas vezes economicamente financeira fraca, você vai ver crianças com problema de dentição. Criança com problema de dentição não se alimenta. Sim. Criança mal alimentada não estuda. Então, é uma cadeia, né? Então tem que trabalhar isso. Aí você começa a ver uma criança que chega lá, que ela própria está se automutilando, se cortando. Não é normal. Então você tem que ter uma visão, uma atenção especial para saber, através de um sistema multiportas, e tratar. Por exemplo, identificou, através do sistema multiportas, talvez um psicólogo vai saber, conversar com a criança, ver o que está acontecendo. Você acaba descobrindo violência sexual, violência doméstica, às vezes aquela fase do começo da adolescência, dos grandes amores, das grandes paixões. Mas são coisas que precisam de uma atenção. Sim. Né? Então você tem que trabalhar isso. Às vezes tem que trabalhar a família, no caso da violência. Às vezes é o começo do uso da droga ou do álcool. Então é muito importante ter essa visão e essa escuta ativa. Entendi. Nós começamos as escolas primeiro com a formação para todos os operadores ali, seja professores, diretores, o pessoal da limpeza, zeladores, preparados. Para fazer um trabalho de mediação escolar, para eles começar a aprender a ouvir. Olha como que é incrível, né? Muitas vezes a gente sequer sabe que a gente discrimina. Um exemplo que eu vi no curso em Porto Alegre, a respeito de uma escola, os professores se reuniam no aniversário de cada professor. Um levava bolo, outro refrigerante, etc. Aí cantava os parabéns, terminava aquilo, aí vinha o rapaz, a moça da limpeza, e eles doavam aquele resto de bolo, refrigerante, que parecia ser uma boa ação, mas na verdade já excluíram. Por que ela não estava lá cantando parabéns junto, ou no aniversário dela, não tinha o bolo? Então você tem que aprender a trabalhar isso, a ter uma escuta ativa com os alunos, ouvir o que eles querem, o que está acontecendo, por que eles reclamam ou estão rebeldes. Sim. Então você faz trabalho de escuta ativa, depois implanta-se curso de círculos de paz, onde que a própria escola consiga resolver com todos os integrantes os seus próprios problemas. Aí você traz a comunidade para ajudar na reconstrução das escolas, para fazer biblioteca, sala de computador, sala de brinquedo, brinquedoteca, de esportes, né? A própria comunidade, ela tem essa questão de pertencimento, vai incluindo. Isso você vai trazendo a criança, aí ela começa a ter algumas coisas que lhe agradam. Vai despertando, né? Que não é só a aula em si. Sim. Mas ele tem esporte, ele tem uma arte, ele tem uma participação, ele tem uma integração que deixa mais interessante do que estar na rua.
Aí você oferece opções, depois você pode partir para cursos técnicos, profissionalizantes. Você oferece visões para que ele possa, aí sim, ter condições de escolher o seu caminho. Alguns vão... Continua do mesmo jeito, né? Continuar. Mas não dá para você resolver o problema do mundo, mas dá para reduzir bastante. Então, é essa prevenção que é necessário, a participação. Maravilhoso. Todo esse momento de grandes mudanças foi uma evolução e a pandemia acelerou esse processo aí muito? Acelerou. Realmente é uma evolução e a pandemia realmente trouxe uma aceleração que não volta atrás. Acho que uns 10, 20 anos ainda pela frente que iria. Não vai retroagir. Sim. Né? Isso não é só poder judiciário, isso aí é todo o setor público e privado. Doutor, hoje aliás, o judiciário está passando por muitas mudanças, inclusive a digitalização dos processos. Agora com a pandemia... Nós já estamos todos digitalizados, né? Agora já está 100%? Sim. Audiências agora são todas... Essa gestão, presidente, corregedores, conseguiram chegar a esse ponto. São todas virtuais agora, então muita celeridade. Tem a questão da conciliação que nós já falamos, então todo esse momento de grandes mudanças foi uma evolução e a pandemia acelerou esse processo aí muito? Acelerou. Realmente é uma evolução e a pandemia realmente trouxe uma aceleração que não volta atrás. Acho que uns 10, 20 anos ainda pela frente que iria. Não vai retroagir. Sim. Né? Isso não é só poder judiciário, isso aí é todo o setor público e privado. Né? Você vê que nos grandes centros, muitos prédios de escritórios vão ter que... mais. Perdendo sua finalidade, vão ter que se ressignificar, né? Talvez criar flats ou alguma coisa assim para moradia, porque não é mais. Isso foi positivo ao seu... É positivo. É? É positivo. Talvez não para o dono do prédio. Mas é positivo. Você economiza no transporte, você economiza energia, você economia Você reduz a poluição porque é menos tráfego, é menos uma série de outras coisas. Então ela é positiva, ela passa a ser muito mais rápida, muito... Com certeza. Para o consumidor, por exemplo, se eu tinha um produto de venda, eu tinha que incorporar todo o meu custo nele. Se eu reduzo o custo, eu posso abaixar o preço da mercadoria. Né? Então, trouxe evoluções, quer dizer, são coisas que é um grande flagelo, mas acaba trazendo evoluções. Assim foram as guerras também que nós tivemos, na Primeira, Segunda Grande Guerra. Criou-se muita tecnologia a partir de então. A um preço muito alto. Sim. Mas não foi só coisas ruins. E a pessoalidade em relação às audiências? Acho que faz diferença? Depende das audiências, faz. Eu entendo que algumas devam ser presenciais. E permanecem, né? É preciso fazer um estudo realmente em quais são necessárias. Porque há muita relativização, mas algumas eu entendo ser necessário. Por exemplo, você vai fazer uma audiência de custódia com o preso, cuja uma das principais finalidades é ver se não houve abuso de autoridade, violência corporal, física, psicológica, cometido pelos próprios policiais. Se você coloca só uma telinha, de repente o policial está do lado lá, né? Então, entendi. Certas coisas têm que ser presencial. Alguns sentimentos. Você sensibilidade, né? De você estar ali na presença. Os direitos subjetivos, mais na questão de família. Eu digo relativização, porque às vezes você vai fazer uma pensão, o
o pai está residindo no Japão. Isso são casos que já aconteceram na Itália, no Japão. E tem vários, né? E acaba resolvendo. Ele não teria condições de vir. Sim, isso é verdade. Mas ele tem condições de pô, hoje se faz tudo pela internet, consegue repassar o recurso para aquele filho. É o ônus e o bônus sempre, né, doutor? Na vida é assim. E como é estar agora ocupando o cargo de desembargador depois de 27 anos, né, como juiz? Continua decidindo, né, mas em segunda instância. Como estão esses 3 anos como desembargador? Eu não sei, acho que... Mudou alguma coisa? Acho que trabalhando mais. Por mérito, né, ocupando esse cargo por mérito, e acaba sendo um reconhecimento, né, de tanta coisa boa, tanta lógico transformação. Que é uma satisfação, cada progressão que você tem em qualquer carreira é uma satisfação, é uma realização, né? Sim. O desenvolvimento do né? teu trabalho. Só não pode achar que isso lhe... não pode achar que isso lhe suba a cabeça ou que lhe tire a responsabilidade, ou, como você disse, a humildade, na verdade. Eu acho que a pessoa é o que é. Quando ele perde a humildade, na verdade não perdeu, ele passou a mostrar o que era. Perfeito, eu concordo plenamente, doutor, é isso aí mesmo. O doutor é direto e reto, né? Mas foi, assim, especial demais esse momento, de verdade. Eu estava muito ansiosa por esse bate-papo e eu, assim, me surpreendi, superou as minhas expectativas, de verdade. Foi um momento de uma troca que sempre me engrandeceu e tenho certeza que muitos que estão nos assistindo hoje sentiram a mesma coisa e também uma segurança de ter alguém como você ocupando esse cargo. Então, assim, foi uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigada e volte sempre aqui, por favor, para nos trazer aí essa energia. Foi um prazer, eu que agradeço. E quando puder, nós voltaremos sim. Muito obrigada, doutor. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Eu amei este programa, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.